Deixa eu dar boa noite aqui para quem está aqui com a gente. O Leandro, boa noite, Leandro. Boa noite, Wagner. Boa noite, José Coelho Filho. Boa noite, Edson. Boa noite, Sebastião. Boa noite, Tamires. O Giliar. Boa noite, Lucas. Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai fazer essa parte de resolução de exercícios. Acho que vai dar para a gente resolver uns 6 ou 7 exercícios aí. A ideia não é só sair resolvendo os exercícios, mas também explicar um pouquinho da teoria por trás deles, tá? E assim que... pronto. E aí, assim que eu for fazendo, à medida que eu for fazendo os exercícios, vocês podem ir mandando comentários aí, dúvidas que vocês tiverem, que aí eu vou lendo os comentários e também dando as explicações aí necessárias, tá bom? Vamos lá então, vou pedir para colocar a minha tela aí, pronto, já apareceu para vocês. Exercício número 2. Esse aqui ele fala sobre a tabela saque e tabela price, tá? Lembrar algumas informações aqui dela, então nesse eu vou comentar um pouco a parte da teoria, tá? Vamos lá. 500 mil vamos ler o exercício, né? Uma família deseja adquirir um imóvel já pronto no valor de 500 mil, a renda mensal familiar é de 10 mil e há uma disponibilidade para dar uma entrada no valor de 200 mil. Então tá. Então 500 mil é o valor do imóvel. Vou colocar só 500, tá bom? E ele vai dar uma entrada de 200 mil. Beleza. Depois, a família deseja realizar um financiamento por um prazo de 20 anos. Então, 20 anos é o prazo que já... Provavelmente ele vai pedir isso aqui em meses, né? Então, daria 240 meses. Tá bom? Beleza. Ele fala que a taxa praticada pela instituição financeira é de 7% ao ano. E aí ele quer saber qual o valor da primeira e da última parcela pela tabela price e pela tabela saque. Então, vamos lembrar o que é cada uma dessas parcelas aí. O pessoal está falando aqui que também encontrou 20%, igual que estava dando na outra. Eu já volto aí na primeira questão, tá, pessoal? Volto aqui, vou terminar essa da tabela price e vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Engraçado que eu peguei aqui. Ah, não, na minha HP também tinha dado 20 mesmo naquela hora. Eu digitei outra coisa aqui. Daqui a pouco eu volto lá. Vamos que vamos. Vamos em frente aqui, tá? Vamos lá. Então, diferença entre a tabela saque e tabela price. O que acontece? É o seguinte. A tabela price é aquela que a gente usa esse fluxo aí, igual a gente usou da HP. Então, é aquela que tem os pagamentos constantes. Então, eles não mudam. Ou seja, você vai ter a parcela constante. Então, eu tenho um financiamento, né? Eu tive um valor de crédito que eu obtive, eu tenho um saldo devedor, eu preciso ir pagando esse saldo devedor. A forma como eu pago esse saldo devedor é a amortização. E, por estar passando um tempo, toda vez que a gente tem um tempo passando na matemática financeira, a gente é cobrado juros. Então, passou um mês, me é cobrado um juro, se a capitalização for mensal, e aí eu também pago um pedaço de amortização, beleza? Então, o que acontece aqui na tabela price? A minha parcela, né, é constante, os juros, ele é decrescente, então ele diminui, tá? E como a parcela ela é sempre a composição de juros mais amortização, então a minha amortização aqui, ela é crescente, beleza? Então minha parcela é constante porque um está diminuindo e o outro está subindo. Já no sistema SAC, o próprio nome, né, a sigla diz SAC é Sistema de Amortização Constante. Então, eu já sei que um desses caras aqui, ele é constante, não é mais a parcela, é a amortização. Então, a minha amortização é constante. Eu vou ter os juros também decrescente. E, mais uma vez, como a parcela ela é juros mais amortização, eu tenho uma coisa constante com outra que está diminuindo. Então, a minha parcela aqui, ela é decrescente. Então, sabendo isso, a gente já consegue eliminar algumas alternativas aqui, porque ele pergunta o seguinte: qual o valor da primeira e da última parcelas para a tabela price e para a tabela saque? Então, na tabela price, eu sei que a primeira e a última vão ser iguais.
Então, quando tiver já alguma coisa diferente, eu já posso eliminar. Então, por exemplo, a B, eu já sei que não é, e a D, cadê? Não, as outras são todas iguais. Beleza. Agora, na tabela saque, eu sei que a minha parcela ela é decrescente. Então, a última parcela ela tem que ser menor do que a primeira. E ele me pediu aqui para poder responder. Primeira parcela, depois a última para a tabela price, então seriam esses valores aqui. E aqui também seria a primeira e depois a última. Então, se tiver invertido, né, se eu tiver aqui a última como maior do que a primeira, eu também já posso eliminar. Então, eu sei que essa aqui não é, já sei que essa aqui também não é. Então, na verdade, vejam que nesse exercício aqui eu até fiz isso para poder instigar isso na gente, né? Na prova, provavelmente não aconteceria isso, que você conseguiria eliminar 3 alternativas, tá bom? Mas eu fiz isso aqui para a gente poder exercitar um pouco, e é claro que eu vou fazer a conta também. Mas vejam que sobrou só a alternativa A, já como a correta, tá bom? Mas vamos lá, então. Vou apagar o que está aqui no slide e pegar fazer a nossa conta aqui. Ah, o pessoal já está dando ali a resposta. A parte que eu não fui fazer a conta lá da parcela, eu botei 1.166 e é 1.666. Daqui a pouco eu puxo aqui e a gente termina lá o exercício. Obrigado aí, Adriel. E também o Valmor, obrigado. Então vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui o da tabela price, porque é usando as funções financeiras aqui da HP. Então, mais uma vez agora, vamos pegar ela. Tá, na verdade, vamos colocar os dados aqui agora, que eu já apaguei tudo, né? Então, vamos que vamos. Tá, ele tem 7% ao ano, 240 meses. Então, esse 240 é o N. Esse 7% ele está ao ano. Então, eu não posso colocar ele direto lá na HP, né? Eu tenho que transformar isso aqui para ao mês. Tá bom? Então, ainda não tem o valor do meu I. Tá? Tenho que descobrir antes. O que mais? O valor presente vai ser de 300 mil, certo? E a gente quer saber o PMT, né? E a gente quer saber o PMT. Opa. Tá difícil aqui com a tecnologia. Vamos lá. Pronto. E a gente quer saber o PMT. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar essa taxa aqui de ao ano para ao mês. Então, vocês já devem ter visto aí, né? Tem até como programar na HP para você poder deixar uma transformação lá automática, né? Você só coloca, não precisa fazer a conta, mas é usar aquela formulinha do quero, tenho, né? Que transforma a taxa que você quer, a taxa que você tem, para uma taxa que você quer. Então, aqui, relembrando também como é que é a formulinha, né? A taxa que eu quero, ela é 1 mais a taxa que eu tenho, elevado a quê? O número de períodos, o N que eu quero, sobre o N que eu tenho, menos 1. Então, nesse caso, eu tenho uma taxa anual, que é a mesma coisa que 12 meses. Então, como é que eu vou fazer para poder achar a taxa ao mês? Vou colocar aqui em cima agora. Vai ser 1 mais 7%, que é o anual. Aqui o número que eu quero é para um mês e eu tenho para 12 meses. E subtraio 1. Então é 1,07, né, que é esse 1 mais 7%, elevado a 1 sobre 12. Então vamos fazer isso aqui. Vamos zerar HP. Então 1,07. Tá? Dou um Enter. Agora eu vou colocar um 12 e inverter esse 12, até essa teclinha aqui, 1 sobre x. Então ele vai fazer essa conta daqui de cima, 1 sobre 12. Inverteu o 12. E isso está lá no expoente, né? Aquele 1,07 já ficou guardado na memória da HP. Então agora eu tenho que elevar o y elevado a x para poder fazer 1,07 elevado a isso aqui. Então eu uso o y elevado a x e agora está faltando subtrair 1. Opa, acabou que eu troquei o sinal. Faço 1 menos e multiplico por 100 para achar em percentual. Então dá 0,565, arredondando para 2 casas decimais seria 0,57. Tá? Então aqui, ó, tá? Vou voltar de novo. Pronto. 0,57 arredondando. Já quero chamar a atenção aqui para vocês de uma coisa. Quando vocês fizerem alguma conta aqui no HP, usem o máximo que vocês puderem da memória dela, tá? Porque nesse caso aqui, se você colocar 0,57 só arredondado, você vai achar um valor de parcela diferente do que está aqui na resposta. Se deixar esse aqui realmente na transformação, 0,565, 41, o que está aí na memória, aí vai dar a resposta mais precisa. Então, como isso aqui já é a taxa, então já vou colocar isso aqui no I. 240 é o meu N,
Cadê? 300 mil. Deixa eu diminuir aqui, ó. 300 mil é o PV. E agora está faltando eu chamar o PMT. Então, deu 2.287,33, que é o que está lá na letra A. Então, já encontramos a parcela aí pela tabela Price. Tá bom? Então, voltando aqui. O meu PMT, que eu queria saber, deu 2.287,33. Beleza. E agora está faltando eu saber pela tabela SAC. Como é que eu faço o cálculo pela tabela SAC se eu não consigo... as parcelas não são constantes, né? Eu tenho que saber quanto que é o meu saldo devedor anterior. Então, agora, vamos colocar aqui no cantinho como que funciona a tabela SAC. Opa. Então, na tabela SAC, nesse caso aqui, o que acontece? A gente tem 300 mil que a pessoa está devendo lá na data 0. Quando passar um mês, na data 1, o que vai acontecer? Ela tem que amortizar uma parte, tem que pagar os juros. Quanto que ela paga de juros para um mês? 0,57%. Isso não muda, tá certo? Então, seria a parte dos juros seria 0,57%. Esse 57 está arredondado, né? De 300 mil, certo? Então, essa é a parte dos juros. E a amortização? Quanto que é a amortização que é constante? Ora, é o saldo devedor dividido pelo número de parcelas que essa pessoa vai pagar. Quanto é que é o saldo devedor dela? Nesse momento, o saldo devedor dela é de 300 mil. Então, a amortização vai ser 300 mil dividido por 240. E aí, quando eu somar esses dois valores, eu vou encontrar o valor da minha primeira parcela. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou refazer aquela conta da taxa de juros, só para poder achar um valor com mais casas decimais. Vou levar aqui. Pronto, então era isso aqui, né? 0,565. Beleza. Então, isso aqui eu tenho que calcular esse valor sobre 300 mil. Então, podia até ter deixado ele já em percentual. Calculo aqui, então boto 300 mil vezes. Então, isso aqui só de juros a pessoa vai pagar 1.696,24. Então, vou guardar isso aqui na memória da HP, usando esse STO. Tá? Essa parte é bem útil, você usar as memórias da HP para poder guardar alguns valores, para você não ter que ficar escrevendo lá na hora da prova. Então, vou usar isso aqui, STO, e aperto um número. Então, você consegue guardar até 10 números aqui na memória da HP. Então, STO 1. Beleza. E agora eu preciso calcular a amortização. Quando você faz isso, usa essa memória do STO, você não pode usar mais o FCLX, tá? Senão ele apaga tudo. Você pode usar só o CLX para poder apagar o visor aqui. Então, 300, 240, divide. Então, essa aqui dá a minha amortização. Como é que eu faço para poder recuperar o valor dos juros que eu salvei lá na memória 1? Eu uso o RCL, RCL1, e somo. Então, dá 2.946,24. Está aqui o valor da primeira parcela pela tabela SAC. Tá certo? Então, só para anotar aqui, ó, no nosso slide, a gente tinha que essa amortização aqui dava 1.250 e os juros de um mês, só recuperar aqui na HP, 1.696,24. Então, 1.696,24. Beleza. E aí, Felipe, como é que eu faço agora para poder calcular a última parcela? Então, vou apagar tudo aqui para explicar o racional, como é que a gente faz para poder calcular uma parcela aqui com a tabela SAC, sabendo que passaram alguns períodos. Então, nesse caso, em que eu quero calcular a última parcela, vamos parar para pensar. Ó. São 240 pagamentos, né? Então, imagina que a pessoa... Ficou muito torto aquilo aí. Imagina que a pessoa chegou aqui ó, na data 239... Opa... 239 e fez o pagamento dessa penúltima parcela aqui agora, certo? E vai ficar faltando só a parcela 240. Beleza. O que vai acontecer? Aqui nessa data, quanto que vai ser o saldo devedor dela? Ela já vai ter amortizado, quanto ela tinha de saldo devedor no início do empréstimo? 300 mil, não era? 300 mil. Quanto que ela amortizava a cada parcela? A gente acabou de calcular, era 1.250. 1.250.
Como ela pagou 239 parcelas, quanto que ela já amortizou desse saldo devedor todo? 1.250 vezes 239. Se você fizer essa conta aqui, vai dar que o saldo devedor é exatamente de uma amortização. Então vamos lá, ó. 300 mil. Vamos fazer o contrário, vamos fazer a multiplicação primeiro. 1.259, 239 multiplica, e agora eu pego isso aqui, né, vou trocar o sinal e vou somar com 300 mil. Então, olha só, veja que o saldo devedor da pessoa nesse momento, assim que ela pagou a parcela 239, é de quanto? É de R$ 1.250. Então, esse é o saldo devedor dela. Ela vai ter que pagar essa última amortização lá na data 240 e vai ter que pagar os juros desse período de um mês. E esses juros vai ser calculado sobre qual saldo devedor? Sobre o saldo devedor de 1.250. Então, eu vou ter que calcular 0,57%. Lembra que era a taxa de juros aqui transformada ao mês? Aqui está arredondado, tá? Era essa taxa transformada para um mês, que agora eu estou calculando um mês. Então, eu vou ter que calcular 0,57% vezes 1.250 e vou ter que somar isso com a amortização, que é quanto? Que é 1.250. Então, quando eu calcular, agora vai dar um pouquinho diferente, porque como eu falei para vocês, a taxa arredondada está dando um pouquinho diferente ali da resposta. Mas se eu pegar 1.250, enter, e calcular 0,57%, dá isso aqui, R$ 7,12 ou 13 centavos. Quando eu somar com 1.250, então vai dar 1.257,12 ou 13. Você vê que deu um pouquinho diferente só por causa da taxa arredondada ali para 57, beleza? Então, tá explicado aí como é que é a diferença, né, entre tabela price e tabela saque. Lembrar que a tabela saque ela tem esse trabalhinho a mais, né, que a gente tem que ficar calculando o saldo devedor ali para poder ver quanto que vai ter de juros, e a amortização é que é constante. Então a amortização é fácil. Vou pegar o valor do empréstimo e dividir pelo número de parcelas. Mas os juros é que é difícil, porque eu tenho que ficar calculando o saldo devedor e aí calcular aquele percentual de juros em cima de cada período que eu for calcular a parcela. Beleza? Então vamos voltar lá no exercício 1, né? O meu erro aqui foi que eu estava colocando 1.166, né? Cadê que o pessoal me avisou aqui, ó? Ah, não, que a parcela é 1.166. Então não quis usar a calculadora na hora. Mas esse valor aqui está errado. Então dá 1.166,67. E aí, se a gente colocar, né, a HP aqui para trabalhar, então vamos pegar aqui o gbegin. Então dá 1166,67. Esse é o meu PMT, vou trocar o sinal. PMT 60N. O I era o que eu queria saber, o PV era 6650, PV, e aí eu chamava o I, e agora sim, né, deu 2,098, se eu fizesse aqui com duas casas decimais, né, dá 2,10. Beleza? Então deu a letra A realmente. Obrigado aí mais uma vez o Adriel e o Valmor. Vamos lá para o terceiro exercício então. Esse agora, deixa eu tomar uma água aqui. Fala sobre aquela parte de avaliação de projetos, de investimentos, né? Então a gente tem alguns métodos para poder fazer isso. Então, o primeiro método, né, um dos métodos é o método do VPL, tem o método da TIR, tem o método da TIR modificado, e a gente vai ter esse exercício aqui, ele também tem uma continuação aí no exercício 4, e aí a gente também vai poder explorar um pouquinho mais. Mas basicamente, né, o que é o VPL? Né? Você, quando tem um projeto como esse aqui, por exemplo, se eu for desenhar o fluxo de caixa dele, eu vou ter o quê? Eu vou gastar uma grana aqui, nesse caso é R$150 mil, então 150, e aí no ano 1 eu já recebo alguma coisa, no ano 2 eu também recebo, no ano 3 eu também recebo, e ao final do quarto ano também recebo mais um pouco. Então, ele quer saber qual é o VPL disso aqui, como é que calcula o VPL, né? O que está por trás do VPL? É eu pegar esses valores que eu recebo aqui no final de cada ano, então 55 mil, 67 mil, 62 mil e 80 mil. Eu trago isso tudo a valor presente, né? Então eu tenho que
os 55 mil, por exemplo, tem que descontar por alguma taxa. Então, a gente ainda não falou qual que é essa taxa, mas eu tenho que pegar como 55 e dividir por 1, aqui ainda não vou só colocar 1 mais a taxa. O Thiago está falando que está um pouco desfocado, está perguntando se para mais alguém também está com essa dificuldade. Ô Fê, vê se você consegue fazer alguma coisa aí para mim, por favor. Talvez seja a resolução que você está assistindo, Thiago. Eu vou tentar fazer aqui com uma letra um pouco maior para ver se, mesmo desfocado, você consegue ver. Então, eu teria que pegar esse 55, trazer a valor presente, descontando por uma taxa. A mesma coisa para o 67, só que a diferença é que o 67 agora passaram 2 períodos. Ah, ele está falando que tem como ampliar a tela. Ah, aí sim. Agora melhorou? Só não sei se eu vou conseguir escrever enquanto eu estiver aqui, sem o zoom. Ah, acho que agora, deixa eu ver. Eu só não consigo dar o zoom e escrever na tela, pessoal. O pessoal tá falando que no PC tá normal. Pô, peço desculpas aí então para quem tá vendo, né, no celular e no iPad, mas é porque senão eu não consigo escrever aqui. Então, depois, se vocês conseguirem aí, ou assistir no PC, ou então talvez aumentar a resolução, acho que melhora um pouquinho, tá bom? Eu vou, de qualquer jeito, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui e vou dar o zoom na tela depois, para ver se melhora aí para quem tá no iPad, tá bom? Então, voltando aqui, eu estava dizendo, VPL, a gente tem que trazer esses valores aqui, a valor presente, descontando por uma taxa. Então, esse fluxo de 55 mil eu desconto por um período, de 67 mil eu desconto por 2 e assim por diante. Tá? A HP tem uma função que faz isso automaticamente. E o VPL é o quê? É eu ver se lá na data zero, o que eu tive de entradas de caixa descontadas, né, trazidas a valor presente, ele fica igual ou pelo menos fica pelo menos igual ou maior do que as saídas de caixa. Então o VPL positivo, ele me dá um critério de aprovação do projeto e o VPL igual a 0 também. Tá? Então quer dizer que a minha entrada de caixa trazida a valor presente é igual ao que eu tive de saída de caixa, exatamente igual, por isso que deu o valor 0. E a vantagem do VPL é porque como ele é um número, então eu consigo ver projetos que são melhores do que outros, que tem uma previsão de entrada de caixa maior do que outros. Então ele mede a dimensão do projeto realmente, tá bom? Então nesse caso aqui, uma vez que eu coloquei aqui o fluxo de caixa, né, desenhei ele, deixa eu apagar esse aqui, a gente tem que usar a função de fluxo de caixa lá da HP. E qual é a taxa que eu vou usar para descontar? A taxa é essa tal de TMA aqui, que é a taxa mínima de atratividade. Então, a taxa mínima de atratividade. Certo? Então, isso aqui seria uma taxa em que a pessoa que está fazendo esse projeto ganharia numa aplicação segura, por exemplo, no mercado financeiro. Né? Então, quase que uma taxa livre de risco. Então, a pessoa consegue ganhar isso aí, então é o mínimo que ela exige para poder fazer aquele projeto. Tá bom? Então, vamos lá, vamos colocar isso aqui lá na HP, nas funções de fluxo de caixa, e vamos ver o que sai. Então, vamos lá, primeiro calcular o VPL. Vamos tirar o gbegin aqui, vamos botar as 9 casas decimais. Então, vamos nessa, ó, 150 mil, vou trocar o sinal, e agora eu vou usar essas funções aqui, né, CF0, cash flow inicial, depois os cash flows da frente. Se tiver alguma coisa repetida, eu usaria o NJ também. Então, esse aqui é o GCF0, é o que sai na data zero. Depois, 55 mil, GCFJ, 67, GCFJ, 72, GCFJ e depois 80, GCFJ. Qual é a taxa que eu vou usar para descontar? Né? Lembra que para o VPL eu tenho que descontar isso aí, é uma taxa. Qual é a taxa? É a TMA de 12%. Então eu coloco 12 e agora eu vou ter que chamar o VPL aqui na HP, que é esse carinha que está aqui em cima, NPV, Net Present Value. Então é a sigla em inglês para VPL. Então F, o PV aqui,
E aí já apareceu R$ 54.608,76. Então ficamos, por enquanto, com esses valores, 54.608,76. Tá? Então esse é o meu VPL. Que parou de escrever. Ah, voltou. Então, tenho agora a letra A e letra C para trabalhar. Então, as outras eu risco. E está faltando eu achar a TIR. A TIR é uma taxa interna de retorno. Como é que é feita? Como é que é a metodologia da TIR? Aqui, o que eu fiz para poder achar o VPL? Eu tinha esse fluxo de caixa que eu desenhei aqui e eu transformei ele num outro fluxo de caixa, só vou botar aqui resumido, onde só tinha as saídas, aquela de 150 mil, e as entradas de caixa, opa, aqui era para ser uma saída, né, para baixo. Uma saída de 150 mil e as entradas somadas, né, todas aquelas lá presentes, trazidas a valor presente somadas. Então esse aqui é o meu fluxo de caixa que ficava para poder calcular o VPL, seria como se fosse uma transformação aqui. Para a TIR, em vez de eu levar a valor presente, eu tenho que levar a valor futuro as entradas de caixa. Então qual seria a transformação para eu ver a TIR? Eu teria uma saída de caixa na data zero, 150k, e aí agora eu tenho que pegar esses 55, o 67 e o 72 e levar lá para a data futura, só para a data 4. Então eu teria primeiro os 80, não ia mudar nada, tá? E aqueles caras lá, os 55, 67 e 72, também iam entrar aqui, só que quando eu estou deslocando eles no tempo, eu tenho que multiplicar por uma taxa. E essa taxa é a própria TIR. Então aqui ficaria, né, se eu fosse fazer o cálculo do 55, seria 55 multiplicado por 1 mais a TIR. Não é assim que a gente vai fazer a conta, mas é o que está por trás, tá? Para o mais a TIR, elevado ao número de períodos. Esse 55 eu estou levando a quantos períodos? Ó, eu estava aqui no período 1, vim para o 2, andei uma vez. Vim para o 3, andei uma segunda. Vim para o 4, andei 3 vezes. Então, vou elevar isso aqui ao cubo. Para o 67, seria elevado ao quadrado, porque eu só teria andado 2 vezes. Para o 72, só seria 1 mais a TIR, então elevado a 1, né? Porque só teria andado uma vez. Beleza? E a HP, ela também faz isso automaticamente. Então eu vou apagar aqui ela, só para a gente poder colocar os dados todos novamente, mas podia ter deixado. Então aqui, ó. A função aqui para poder chamar a TIR é essa aqui, IRR, Internal Return Rate. Então aqui eu vou colocar os dados do fluxo de caixa novamente, 150, 123, CHS, GCF0. Depois 55, 1000, GCFJ, 67, 1000, GCFJ, 72.000 GCFJ, 80.000 GCFJ. E aí, para eu poder chamar a TIR, repara que eu não tive que a taxa que leva aqui para valor futuro é a própria TIR. Tá? Então eu não tenho que colocar nenhuma taxa aqui. No VPL eu tenho uma taxa mínima de atratividade. Na TIR não, é ela mesmo que faz a transformação no tempo, digamos assim, dos fluxos de caixa. Então eu só tenho ela mesmo lá de entrada, como entrada no meu problema, além dos fluxos também. Então eu vou chamar a própria TIR aqui, FIRR, e aí me dá ó, 27,27, né, se fosse usar duas casas decimais, ou 27,3. Então também ficamos aí com a letra A como alternativa correta para esse exercício. Então a minha TIR aqui, quando eu fico com esse fluxo de caixa, quer dizer que eu tenho 27,3% de retorno. Em que período? O período que esses meus fluxos de caixa estão espaçados, há um ano. Então, ao ano. Beleza? Deixa eu ver aqui. O pessoal está comentando, falando para continuar. O Vitor aqui fez uma pergunta. Você sempre pode fazer isso de pegar o PV e dividir pelo N para achar o PMT? Fiquei um pouco na dúvida, pois é juros compostos. Então, não vou dizer que é sempre, que em todo problema, tá, Vitor? Mas nesse aqui, na forma como ele colocou, até eu tive essa dúvida recentemente com um problema parecido com esse, lá no nosso curso. Que é o seguinte, preste atenção como é que ele colocou o problema aqui, né? Ele falou que é R$7.000 o preço de tabela, vou usar aqui o apontador. Ele disse que o preço de tabela é de R$7.000 e esses R$7.000, né, esse Q aqui se refere ao preço de tabela, que se refere a R$7.000. E esses R$7.000 podem ser pagos em entradas mais 5. Então, a forma como você vai fazer para achar o PMT vai depender do que o problema está falando. Mas nesse caso,
Ele me disse que os R$ 7.000 são divididos, né, fatiados em 6 parcelas, tá bom? Mas isso não tira a característica de ser juros compostos. É só como ele apresentou a informação do pagamento. Ele poderia ter colocado que a geladeira à vista custa R$ 6.650 e a prazo ela tem uma parcela de R$ 1.166,67, tá bom? Espero que tenha ficado claro aqui. Vou lendo os outros comentários que tem depois de você, e aí você me diz se ficou claro para você, Vitor. O Christian está agradecendo aqui os 130 dias. Pô, Christian, obrigado. É legal que HP você calcula sem apagar os dados, em série F, IRR e acha tira, exatamente. Aqui, quando eu fiz esse... Ele agora está comentando sobre o exercício 3. Então, aqui, quando eu fiz esse exercício, né, eu chamei a tira aqui, e aí se eu tivesse calculado o VPL primeiro, eu teria colocado o meu 12, né, e a 12 como taxa, e aí chamaria o VPL. Eu não sei se nessa ordem dá certo também. Ó. Então, eu tinha colocado os dados do fluxo de caixa, chamei a TIR, depois eu coloquei o 12 como a minha taxa, o meu I, e chamei o NPV, né, o Net Present Value. Então, não precisa apagar e fazer tudo de novo, tá? O Felipe aqui ajudando o pessoal com a qualidade, parece que melhorou. Beleza, então, vamos que vamos, pessoal. Ainda temos mais um tempinho aí para resolver mais alguns. Inclusive a continuação desse aqui, né? Então, letra A também. E agora ele pede para calcular a TIR modificada desse exercício aqui. Qual é a diferença da TIR para a TIR modificada? Lembra que na TIR eu levei aqui os fluxos... o Vitor disse que ficou claro. Beleza. Ô, Vitor, hoje eu não vou fazer nenhum de swap não, mas tem aqui no nosso canal do YouTube, tá? Eu gravei... eu não lembro qual foi a série, mas eu gravei lá tem alguns outros, tá? Mas eu peguei um bem parecido com o que já tinha aqui antigo e fui destrinchando, né? Eu fiz uma analogia do swap como se fosse uma aposta em 2 corredores, então ficou bem, particularmente acho que ficou bem didático, assim, deu para poder esclarecer bem para como que funciona um swap, tá? Então se depois você quiser procurar lá, eu acho que é no Café com Finanças, dá uma olhada lá, que tem os 2 exercícios, tem 2 partes, tá? Numa eu explico realmente mais qualitativamente e na outra eu faço o exercício. Então vamos lá para a TIR modificada. Aqui eu levei os fluxos intermediários, né, lá para o final, para a valor futuro, usando a TIR. Só que isso não é verdade, né? Eu tenho um projeto em que ele tem uma taxa interna de retorno, só que eu não sei se daqui a pouco, daqui a um ano, depois que eu comecei ele, ou daqui a 2 anos, se eu vou conseguir reinvestir essa grana, esses 67 mil, por exemplo, que entraram aqui, se eu consigo reinvestir isso à própria TIR. Então a TIR ela é uma metodologia que tem suas falhas, né? As outras aqui também tem, mas uma delas é essa. Então ela considera que os fluxos intermediários são investidos à própria TIR, o que nem sempre é verdade, pelo contrário, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Então a TIR modificada, ela surgiu para meio que resolver isso. Ela considera que esses fluxos intermediários aqui são reinvestidos usando a TMA. Então aqui eu tenho uma TMA de 12%, então eu vou ter que levar os fluxos intermediários do meu projeto a valor futuro por 12%. E aí depois eu vou calcular quanto que é que eu tenho de retorno aqui dentro desse fluxo de caixa transformado, onde eu tenho 150 de desembolso na data zero, lá no valor futuro vai ter um valor que eu vou calcular ainda, levando esses fluxos intermediários a 12% lá para a data 4, e aí eu vou calcular quanto que eu tenho de retorno aqui ao ano, né, nesse período de 4 anos, quanto que eu tenho de retorno ao ano investindo 150 e tendo um valor futuro lá na frente. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então vou usar aqui a própria tabela para poder colocar esses valores para vocês. Então, como é que ficaria, né, como eu disse para vocês aqui, como é que seria o fluxo de caixa transformado? Mais uma vez eu cliquei aqui e já apareceu a resposta. Vamos lá. Vai sair 150 mil aqui na data zero. Então, setinha para baixo, vou botar menos 150k. E aqui na data 4, eu vou ter um fluxo, uma saída, uma entrada de caixa. Então, aqui é a data 4 e aqui é a data 0. Ok. Como é que vai ser composto isso aqui da data 4? Vai ser o 80 mil, que eu já tenho lá na data 4 mesmo. E aí eu tenho que pegar esse da data 3 e levar lá para frente. O da data 2 também levar lá para frente. E o da data 1 também levar lá para frente. Então vai ser aquilo que eu até cheguei a escrever, né, no slide anterior, que era o quê? Vamos começar com o da data 3. Eu vou levar ele para frente por um período, então eu tenho que multiplicar por 1 mais a taxa que eu estou usando para poder levar ele.
Qual é a taxa que eu estou usando para poder trabalhar com esses fluxos intermediários aqui? É a TMA, 12%, tá bom? Então, ali, esse fluxo 3 transformado, ele vai ser como? Vai ser 72.000 vezes 1 mais a minha taxa, que é de 12%, elevado a 1, só levei por um período. Agora, o segundo fluxo, eu vou ter que levar ele por 2 períodos, os 67. Então, 67.000 vezes 1 mais 12%, elevado ao quadrado. Estou levando por 2 períodos para frente. E aqui, 55.000, 1 mais 12%, elevado ao cubo. Aí você pode falar assim, Felipe, eu não posso usar as funções financeiras da HP para poder fazer isso? Aqui, por exemplo, nesse fluxo de 55.000, eu poderia considerar um valor presente. Tá aqui. Eu posso considerar um valor presente, vou falar só desse, tá? Vai ter que fazer para os três. Um valor presente de 55.000, um N de 3 períodos, e aí eu quero o meu I de 12%, e eu quero calcular o FV. É exatamente isso que isso aqui faz, tá? A conta que a HP faz é essa aqui, tá bom? Então você pode usar sim as funções financeiras, não tem problema nenhum. Só estou explicando aqui usando a matemática financeira realmente, beleza? Então vamos lá ver quanto que dá cada um desses. Então vamos usar esse aqui, ó. 55.000 é o meu PV, 3 é o N, 12 é o I, e eu quero achar o meu FV. Então dá 77.271,04. Então esse fluxo aqui, levado lá para a data futura, fica esse valor. Eu vou usar, mais uma vez aqui, as funções, as memórias da HP, tá? Então eu já tenho aqui, eu vou trocar o sinal, ó. Vou usar o STO1, tá bom? Agora o segundo eu vou fazer aqui pelo meu método, tá bom? Então vai ter 1.12, Enter, eu tenho que levar ao quadrado, né? Então vou colocar o expoente aqui 2, y elevado a x, então já achei essa parte, e agora está faltando multiplicar isso por 67.000. 67, 1, 2, 3, vezes. Então achei que esse fluxo de 67.000 levado lá para a data 4 dá R$84.044,80. Vou guardar isso na memória 2. Vamos fazer o terceiro e último, 72. Esse agora é só multiplicar por 1.12, né? 1.12 vezes, pronto, vai dar R$80.640. Então, STO3. E o meu fluxo 4 não preciso fazer nada, ele já é de 80.000. Então agora eu tenho que somar esses três valores que estão aqui nas memórias, para poder achar quanto que eu tenho de valor futuro realmente. Então tem um que já está aqui, vou chamar o valor 2, somar, vou chamar o valor 1 e somar, e eu tinha o 80.000 também, que eu não coloquei, né? Então 80.000 mais. Então o meu valor futuro deu 321.955,84. Então meu fluxo de caixa, finalmente agora com números, vai ficar como? Vamos deixar ele aqui um pouco mais bonito. Pela metodologia da TIR modificada. Então, ele vai ser um desembolso de R$150.000 na data zero e uma entrada de caixa de 321.955,84. Aqui, na data 4. E eu quero saber qual é a taxa. Isso é a TIR modificada. Eu quero saber qual é a taxa desse período. Essa taxa aqui ao ano, né? Então, passaram 4 períodos. Então, eu vou colocar o quê? No PV, eu vou colocar 150.000. O meu FV, 321.955,84. Na verdade, o meu PV é menos 150.000, né? Um desembolso de caixa. O meu N é 4. E aí eu vou chamar a minha taxa. Então, vamos ver aqui, ó. Eu já tenho 321.000 aqui no visor da HP, né? Então, vou colocar ele no PV. 150, 1, 2, 3, CHS, vou colocar no PV. São 4 períodos, e aí eu chamo a minha taxa. 21,04%. Então, essa taxa que eu encontrei aqui é exatamente a TIR modificada. 21 está ali na opção, mas eu vou colocar aqui, né? 21,04%. Beleza? E aí o Vitor comentou aqui o que eu ia falar agora. Deixa eu só tomar uma água. A TIR modificada, ela sempre é menor do que a TIR.
tá? Porque normalmente a taxa mínima, normalmente não, né? Se é uma taxa mínima de atratividade, que é a TMA, então ela é um valor menor do que o meu projeto, tá certo? Então o meu projeto lá tinha uma TIR, né, uma taxa interna de retorno de 27,3. A taxa mínima de atratividade, ou seja, fazendo uma aplicação financeira segura, eu consigo 12%. Então, como eu estou pegando um projeto que tinha 27,3, mas um pedaço dele aqui do meio eu estou aplicando a 12, então eu vou acabar ponderando eles dois aí, né? Não é uma ponderação linear direta, tem que fazer toda essa conta, mas eu vou acabar fazendo um mix das duas coisas. Então, eu vou achar um valor entre a TMA e a TIR que eu tinha encontrado antes, 27,3. Então, é uma forma também da gente eliminar algumas alternativas aqui. Então, por exemplo, 11,68 não podia ser, 27,8 também não poderia ser, porque é maior do que a minha tira. Então, eu poderia ter eliminado, antes de fazer a conta, essa aqui e essa também. E aí ficaria só com a B e com a C, e aí teria que fazer essa conta que a gente fez para poder encontrar a alternativa correta. Beleza, gente? Aqui no chat não tem nenhuma pergunta. O Vitor disse que vai assistir o exercício de swap. Beleza, Vitor. Qualquer dúvida, só chamar a gente aí depois. Vamos ver mais um aqui. Faltam uns 5 minutinhos para a gente terminar. Mas vamos dar uma olhada. Essa aqui é uma questão que cai bastante, não só na prova da CEA, mas em várias certificações, tá? Então, é bem importante vocês saberem fazer. E ela não é tão difícil assim. Um investidor deseja oferir uma renda perpétua de R$90 mil, a partir exclusivamente de uma carteira de investimentos avaliada em 2 milhões. Se ele tem a opção de aplicar em ativos livres de risco com rentabilidade de 2% ao ano e ativos com risco, com um prêmio de risco, importante isso aqui, de 5%, dentre as opções abaixo, a carteira mais adequada para esse investidor para atingir o objetivo da rentabilidade seria... Então, olha só, esse cara, ele tem 2 milhões de reais e ele quer uma renda mensal uma renda anual, desculpa, de 90 mil, tá? Então, ele quer que esses 2 milhões gerem, né, esse 90 mil para ele por ano, tá certo? E aí ele pode gastar esses 90 mil, continua de novo com 2 milhões e no próximo ano vai gerar isso aí. Então, por isso que é perpétuo, né? Ele ganha um tanto, passou um ano, ele ganha 90 mil, saca esses 90 mil, usa durante o próximo ano, continua 2 milhões lá e vai render 90 mil de novo. Só que, em ativos livres de risco, ele só consegue 2% ao ano. E aí 2% de 2 milhões vai dar 40 mil. Então ele não consegue fazer isso só com ativos livres de risco. Ele tem que ir um pouco para ativos com risco. E aí ele quer saber o quanto que tem que estar balanceado essa carteira aí, tá bom? Então o que a gente precisa calcular? Qual é a rentabilidade requerida, né, para o investidor? Ou seja, quantos por cento ele está querendo desses 2 milhões? Esses 90 mil aqui, quantos por cento isso representa? E onde, né, qual a ponderação de ativos livres de risco e de ativos com risco que vai me dar essa rentabilidade que ele está exigindo, tá bom? Então aqui, a rentabilidade exigida por ele é de 90 mil dividido por 2 milhões. Beleza? Então, fazendo a conta aí, vai dar que isso é 4,5%, né? Então, 90 mil, ó, botei um zero a mais. Se eu pegar e dividir por 2 milhões, ó, dá 4,5%. Então, isso é o que ele precisa. Como o ativo livre de risco só dá 2%, ele não consegue, como eu tinha dito anteriormente. Então, isso aqui dá 4,5%. Agora, quanto que o ativo com risco está me dando, né, de rentabilidade? Ele disse que o prêmio de risco é de 5%. Então, quando ele fala em prêmio, é sempre algo que eu estou adicionando, tá? Então, se no ativo sem risco eu ganhava 2%, no ativo com risco eu vou ganhar 2%, mais, esse mais entre aspas, 5%, tá bom? Por que o mais entre aspas? Porque o certo aqui seria a gente compor essas taxas, né? 1,02, compor com a taxa de 5%, 1,05 e achar quanto é que dá. Então, para eu achar a minha rentabilidade do ativo com risco, eu vou ter que fazer 1 mais o 2% e acrescentar a ele os 5% que o ativo de risco, né, o prêmio de risco que esse ativo tem. Então, isso vai ser 1,02 vezes 1,05, o que dá... Opa, eu fui pegar minha HP na mão aqui, mas não precisa, né? A gente vem com essa. 1,02, 1,05 vezes
Então, se eu descontar aqui 1 menos 100 vezes, dá 7,1%. Na verdade, essa rentabilidade aqui até tinha que subtrair esse 1, né, para ficar rigorosamente correto aqui. Vamos apagar. Então, para ficar aqui no rigor mesmo, isso aqui eu tenho que subtrair 1. E para achar em percentual é só multiplicar ou dividir por 100. Né? Nesse caso aqui eu vou ter que dividir por 100. Então, isso dá 1,071 menos 1. Opa, 0,71. O que dá 0,071 ou 7,1%. Então, se ele tiver uma carteira só de ativos de risco, ele consegue uma rentabilidade maior até do que ele precisa, só que ele está correndo um risco à toa, ele não precisa correr esse risco todo. Tá? Então, o que a gente precisa saber é realmente quanto que eu pondero do 2, quanto que eu pondero do 7,1 para poder montar essa carteira para ele. E aí uma coisa que eu falei para poder, em outras imersões aqui, né, outras lives, é o seguinte, quando tiver essa questão, normalmente você vai ter que testar as opções. E uma coisa, mesmo que não tenha essa opção, uma coisa que fica fácil fazer de cabeça, ou então usando pouca conta, é você fazer o meio a meio, né? Metade de um com metade do outro. Porque vai ser o quê? Somar esses dois aqui e dividir por 2. Então seria uma carteira meio a meio, né? Metade ativo livre de risco, metade ativos com risco. Ali ia ser 0,5 vezes 7,1 mais 0,5 vezes 2. Tá? Ou dá no mesmo, eu também posso fazer 7,1 mais 2, isso aqui tudo dividido por 2, dá o mesmo resultado. Isso aqui, se você fizer, vai dar 4,55%. Então já está mais do que ok para a carteira dele. Se você testar as outras alternativas, nesse caso tem a alternativa e é a resposta, é a letra B, tá bom? Mas se você testar as outras alternativas, vai destoar bastante disso aqui. Ou para baixo, ou vai ser menos do que 4,5, ou vai ser bem mais do que 4,5. Então, numa, você não vai estar atendendo a rentabilidade que o investidor está pedindo, e na outra, você vai estar colocando ele para poder talvez ter uma rentabilidade maior, mas vai estar correndo um risco maior também, tá bom? Então, não é desejável, certo? É atender o que o investidor está pedindo aí, nesse caso, uma rentabilidade de 4,5 com uma carteira meio a meio aí, 50% ativo livre de risco e 50% ativo com risco. Beleza? O Vitor também fez uma outra pergunta aqui. No seu ponto de vista, por que o cálculo do VPL é mais realista do que a emitir? Porque se você leva os fluxos pela TMA para FV no emitir, por que o VPL seria mais realístico? Ô, Vitor, seguinte, né? Quando a gente leva o fluxo futuro para a TMA, eu estou estimando que lá na data 1 eu vou ter aquela TMA, o que não necessariamente é verdade. Isso aí vai depender de condições da economia. Em que sentido? Se a gente tiver, por exemplo, falando de um ativo totalmente livre de risco, né, então seria o quanto está pagando um tesouro Selic, né, uma LFT. Então lá na data 1, na data 2 e na data 3, eu não sei quanto é que vai estar a taxa de juros da economia. Eu tenho como fazer projeções, tá? Mas o valor presente, ele também, quando eu trago para valor presente, eu também uso isso, né? Só que a vantagem do valor presente é que eu uso uma mesma estimativa igual da emitir, então você pode falar, nesse aspecto talvez não esclareceu muito. Só que quando eu trago para valor presente aqui, eu tenho realmente uma dimensão do projeto. Como eu disse lá, um projeto que tem um valor presente de 54 mil, como era aquele do exercício, é diferente de um projeto, tem uma magnitude diferente de um projeto que tem um valor presente de 10 mil, por exemplo. Então, nisso, a taxa, como ela é relativa, né, a emitir ali, ela dá em percentual, você não tem essa noção. E o VPL te dá essa sensibilidade a mais. Então, por isso que ele é o mais utilizado, né? E é um pouquinho mais completo do que a emitir nesse sentido. Beleza? Depois diz aí se ficou claro. Pessoal, chegamos aí então a 1 hora de resolução, né? Eu tenho mais alguns exercícios aqui prontos, mas aí a gente vai colocar para uma próxima oportunidade, tá? Então, eu queria agradecer vocês aí que participaram, né? O Vitor, o pessoal que me ajudou lá no início. Se vocês souberem de alguém que está estudando para a prova de certificação, então compartilhe esse vídeo, né? Se a gente bater uma meta aí, vamos colocar deixa eu ver como que está aqui a transmissão. Então, se a gente bater uma meta de 50 likes aí até o final do mês, né? Até dia 31, então eu vou me comprometer com vocês para poder já fazer esses próximos exercícios aqui. Eu tenho mais 5 já prontos para fazer esses próximos exercícios já em setembro.
e aí também já prepara uma próxima live, a ideia é que a gente tenha isso aqui de uma forma mais rotineira, e aí eu vou sair um pouco da parte de cálculo, né, vou migrar um pouquinho para a parte mais qualitativa, que também cai na prova, tá bom? Vocês veem que aqui a gente ficou bastante na parte da matemática financeira, não entramos tanto na teoria, mas falei um pouquinho, né, procurei explicar aí um pouco o que tem por trás das contas. Beleza? Tem exercício de duration, Lucas, tá bom? É isso aí então, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês, tá? E vejo vocês numa próxima oportunidade. Se a gente bater a meta aí, vai ser bem cedo. Um abraço para vocês, boa noite, bons estudos para vocês aí.